E essa galera aí, tudo certo? Meu nome é Charlton Soares, sou professor de Geografia e hoje estamos no Vai Cair no Enem. Hoje o tema abordado são as questões ambientais no Brasil. A gente deve ressaltar que o Brasil ele é gigante por natureza. A gente sabe que a diversidade do Brasil é muito evidente mediante a localização do Brasil, né? O Brasil, em grande parte do seu território, se localiza nos trópicos, né? Na região dos trópicos, e isso faz com que a gente tenha uma maior diversidade do ponto de vista biológico de árvores, plantas, né? A própria flora e também na fauna. Então a gente precisa evidenciar que o Brasil ele é gigante e tem toda essa riqueza, né? Quando a gente fala de riqueza de florestas, não tem como não tocar no nome da floresta amazônica, né? A maior floresta tropical do planeta, ela tem um papel fundamental para a manutenção da umidade no nosso país, principalmente no centro-oeste do Brasil. Lembra que alguns anos atrás, uma questão que o Enem trouxe buscou ressaltar a Amazônia, né? Dizendo que a própria floresta amazônica era responsável pela não formação de desertos no Brasil. Então, por que não preservar? Por que não conservar? Por falar nisso, preservação e conservação são dois conceitos diferentes do ponto de vista ambiental. Quando a gente fala de conservação, conservar é você utilizar aquele determinado recurso com consciência. Conservar, consciência. Você usa os recursos naturais de forma consciente. Quando a gente fala de preservação ambiental, a gente deve lembrar, preservar, não tocar, não mexer, não bulir, deixa lá. Então a gente tem preservação e conservação como sendo dois conceitos totalmente diferentes, mas que, claro, dentro das questões ambientais, eles acabam se entrelaçando, tá bom? Quando a gente fala das questões, a gente traz os problemas. Então a gente tem alguns problemas, né? Primeiro falando dos desmatamentos e das queimadas que os biomas brasileiros eles acabam sofrendo, né? A gente fala dos desmatamentos e queimadas na própria floresta amazônica, mas a gente deve lembrar que no Brasil nós temos dois ecossistemas que estão ameaçados, né? A primeira é a floresta da Mata Atlântica. A própria Mata Atlântica ela tem um desenvolvimento tem um histórico de desenvolvimento de diminuição muito brusco. Então a gente traz desde a invasão dos portugueses até as atividades econômicas que os portugueses implantaram na região litorânea do Brasil. Isso tudo fez com que a floresta Mata Atlântica ela fosse diminuindo, né? A gente está falando da retirada do pau-brasil, a gente está falando da implantação da cana-de-açúcar, do gado, do café, do algodão. Então a gente vai ter todas essas atividades sendo importantes e essenciais para que haja a diminuição da Mata Atlântica. Claro que hoje a questão que envolve a Mata Atlântica são as grandes cidades. Por quê? A gente sabe que o litoral brasileiro ele tem as maiores cidades, né, e as principais capitais do nosso país. Então a gente vai ter desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, todas as capitais estando dentro da região de Mata Atlântica. Inclusive Belo Horizonte, que não é uma cidade litorânea, né? A gente sabe que Minas Gerais não tem litoral, mas mesmo assim Belo Horizonte se coloca numa região que a gente chama de Zona da Mata Mineira. Então, todas as capitais do nosso litoral, né, do litoral que é banhado pelo Oceano Atlântico, da nossa Mata Atlântica, ela acaba contribuindo com a diminuição da vegetação. E a gente sabe, o crescimento urbano é inversamente proporcional ao desenvolvimento da floresta, né, da Mata Atlântica. Por quê? Quanto mais cidades urbanas eu tiver, menos florestas eu vou ter. E isso prejudica principalmente o abastecimento dos mananciais. E quando a gente fala dos mananciais, a gente fala dos recursos hídricos, que também é uma pauta de um problema que a gente vai encontrar no nosso país, né? Relacionado à poluição, a gente tem os recursos hídricos sendo afetados de forma direta e indireta pela população humana, né? Pela população brasileira dentro do nosso país. A região urbana, ela potencializa
a poluição dos rios. Se a gente for levar em consideração o Tietê, por exemplo, você talvez não tivesse coragem de tomar água do Tietê. Mas é interessante tomar água do Tietê na nascente, no início, né? Então, por quê? Ali a gente vai ter água límpida, água transparente, água que a gente pode sim tirar de forma natural e tomar. Mas quando a gente lembra do Tietê da Grande São Paulo, a gente vê um rio totalmente poluído, a gente vê um rio com problemas de revitalização. Os rios, o próprio Tietê, ele absorve todo o esgoto da cidade, né, ou grande parte do esgoto da cidade. Isso não é exclusivo do Tietê. Esse problema é das grandes cidades. Se a gente traz para o Recife, a gente vai ter o Rio Capibaribe também passando por isso. Então, quando a gente olha as questões dos recursos hídricos, a gente percebe que há uma problemática a ser debatida, a ser construída. Pelo fato das poluições estarem atingindo essas regiões de rios, a gente percebe que os ribeirinhos eles são afetados, os pescadores eles são afetados. Então não é apenas a região, e sim quem estaria sendo afetado com esse processo. Por isso, meus amigos, a gente entende que a questão ambiental no Brasil ela deve ser priorizada frente aos grandes problemas que a gente tem enfrentado. Então, se a gente tem um problema de desmatamento, se a gente tem um problema de queimadas ou até mesmo um problema de poluição nos recursos hídricos, é preciso que os governos federais e locais, cada um nas suas esferas, possam, de certa forma, atuar em consonância, né? Em conexão com a própria população, que é justamente, de fato, uma das grandes contribuidoras para essa poluição, seja ela em qual nível esteja. Então, quando a gente fala de poluição, rios, recursos, a gente lembra que nós somos responsáveis por isso. Então, você pense mais de uma vez, pense duas vezes antes de poluir, antes de consumir materiais que possam ser recicláveis ou não, porque isso tudo vai voltar contra nós e pode nos prejudicar. Então, fica aí a dica de hoje, certo? Abraço, até mais!